tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a ANEEL pelo convite, né? É uma honra estar aqui. E também ao Vini, que trabalha com a gente, que a gente enche tanto o saco dele. Bom, nós estamos aqui, aqui está o Renato, ele é de melhoria contínua, o Luiz, que é de SNOI. Ai, não sei mexer nisso. Ah, tá. Obrigada. Então, nossa agenda, eu vou falar um pouquinho para vocês do institucional, os desafios, o Op Center fase 2, lições aprendidas e próximos passos. Primeiro, quem é a Boticário, né? Conforme ela comentou, é a maior franquia de beleza do Brasil. Nós estávamos em primeiro lugar na maior franquia em geral, porém agora nós estamos de beleza. O maior e-commerce, o Beleza Web é nosso, então por isso que a gente tem o maior e-commerce de beleza do Brasil e a marca mais amada de cosmético do país. Eu acredito que todo mundo conhece o Boticário, que todo mundo tem algum perfume, algum creme, né? Ela vem crescendo muito, que a gente vai falar um pouquinho, e também vou falar um pouquinho dos desafios desses 10 anos que a gente está aqui com a ANEEL. Bom, o Grupo Boticário, ele foi fundado em 1977. Então, o senhor Miguel, um farmacêutico, ele tinha uma batedeira na garagem dele e começou a manipular o creme. Depois que ele manipulou o creme, ele começou a avançar no mercado. Ele lançou o primeiro perfume, que foi o Aqua Fresca, e daí ele começou a vender. Aí, sim, tinha o nome O Boticário. Em 2010, o Boticário virou o grupo, e, nesse grupo, em 2010, nós só tínhamos o Boticário. Agora, nós estamos com 14 marcas. Então, quem disse Berenice, a Vult, a Beleza na Web, a gente tem a Trans, que adquirimos agora, e também a gente tem uma linha de pet, que é o Amigos. E a tendência é crescer mais ainda, né? O nosso slogan é nós somos inquietos e gostamos muito de execução. Então, a tendência é a gente adquirir mais e também no avanço da tecnologia, porque sabendo que, com todo isso de marcas, como que nós avançamos na tecnologia. Tá? Nós temos 11 polos industriais, então, nós temos 3 próprios, o resto terceiro. Então, nós ficamos em São José dos Pinhais, em Camaçari e São José do Rio Preto, que é a Trans. Nós temos 8 centros de distribuição, 7 escritórios e mais de 48 mil colaboradores. A gente pegou uma média de venda em 2022, então nós faturamos 23,6 bi. Nós temos 4.500 SKU e um volume de produção aproximadamente de 500 milhões de peças ano. Então, é grande, é muita coisa. Quais que são os desafios? Como automatizar esses 4.500 SKU, sendo que nós temos várias fragrâncias, temos um grupo, uma matriz de setup grande, várias restrições. Uma vez a gente está produzindo Malbec, outra vez a gente está produzindo Florata, a gente tem um setup, a gente não pode produzir no mesmo recurso. Imagina tudo isso, esses 4.500 com essa gama de restrições. E, além disso, como conectar o ERP hoje, nós utilizamos o SAP. No roadmap da Boticário, nós vamos implantar o S4, a gente já está pensando em S4. Né? Como que eu faço toda essa integração com o Op Center e o ERP, que é uma das dificuldades de várias empresas. Eu também trabalhei no Axia de Laboratórios, também, que tinha o Op Center, e tinha essa dificuldade de integração, e aqui funciona muito bem. Full Potential. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o Op Center em 2010, que nós implantamos. 2013, que nós implantamos. E, ano retrasado, a ANEEL fez um trabalho muito importante. Né? Ela selecionou os seus clientes para ver a usabilidade do sistema.
E quando ela fez esse trabalho de full potation, eles avaliaram sistema, dados, pessoas e indicadores. E usaram a Boticário também como case, e foi muito bom isso. Por quê? Como nós não estávamos usando o Opcenter, com esse full potation, nós exploramos a ferramenta e colocamos melhorias. Então, hoje, o nosso foco é falar das melhorias que ocorreram no Opcenter, porque a implantação já tinha de 2013. Né? E nós fizemos 2 estudos importantes do Full Potation, o Full Potation 1 e o 2. Nós colocamos toda a questão de sequenciamento. Os meninos vão falar um pouquinho de multisource, eles vão falar um pouquinho das integrações, porque antes a gente não tinha todos os dados integrados. E, com isso, a gente teve um aumento muito bom, que é o aumento de produtividade de 21%, e, além disso, habilitou a capacidade produtiva da indústria de 35 milhões de peças, só com essas 2 melhorias do Opcenter. Agora eu vou passar para o... tá. Aqui o Full Potation, com o trabalho que a ANEEL fez, todo esse processo, eles começaram a medir por processo onde as empresas estavam, né, em que caminho estava. Né? E a média era 46%, os melhores 88%, e nós ficamos nos 69%, entre os melhores e a média. Por quê? Nós usamos mesmo o Opcenter, né? Então, a gente usa a questão de setup, a questão de restrição de mão de obra, restrição de matéria-prima, os roteiros alternativos, o controle de produção. E a gente ficou muito orgulhoso com essa parceria também e com essa nota que vocês proporcionaram para a gente. Luiz vai falar um pouquinho? Som. Então, né, eu vou falar um pouco sobre a história do Opcenter. Né? Como eu informei aqui a Miri agora, né, a implementação da ferramenta ela foi em 2013. Né? Então, foi implementado, no primeiro momento, para fazer parte de um pouco acima da cadeia, não para o time de PCP. Né? Foi implementado para o time de S&OP, de S&OI, para fazer a gestão de atendimento e fazer um pouco do que eles fazem hoje com outros sistemas. Tá? Porém, durante esse tempo de 2013 a 2022, a gente percebeu que o grupo percebeu que o Opcenter ele daria muito bem com a programação de produção, né, com o PCP. E aí ele desceu para ser uma ferramenta utilizada pelos programadores, tá? E desde que foi feita essa implementação, né, de curtíssimo prazo, a gente ficou utilizando até 2022 essa ferramenta. Em 2022 veio o primeiro Full Potation, né, a primeira evolução da ferramenta, né, onde a gente conseguiu construir a alocação de material, conseguiu construir a segmentação, né, a gente trouxe uma nova releitura do sistema. Né. Na Boticário, a gente não trabalha mais com curva A, B e C, a gente tem um estilo de classificação de SKUs por segmentação, né, o Renato vai falar um pouco sobre, né, e nisso a gente fez essa absorção pelo Opcenter para que ele reconhecesse essas novas categorias, né, e sequenciasse de acordo com isso. Né. E a gente teve outras melhorias, como painel de sumo, comparação de cenários, que gerou um ganho de 2 pontos percentuais, né, no OE, que daria mais ou menos uns 14 milhões de peças, né, e gerou um ganho de produtividade ao time de 14%. Né. Já em 2023, né, no ano passado, no final do ano passado para o início desse, a gente fez o Full Potation 2, que também habilitou 21 milhões de peças com as novas regras de sequenciamento e o ganho de produtividade de 7%. E é nesse Full Potation 2 que a gente vai falar um pouco hoje de tudo que foi feito do final do ano passado até o início desse ano. Tá? E previsão para esse ano a gente começar o nosso Full Potation 3 com a oportunidade do projeto da S4HANA e de fabricação de produção. Pessoal, agora vai começar o Techniques. Antes da gente começar a falar dessas melhorias desse projeto que foi transformador para o setor de PCP e para a própria indústria, vamos dar um contexto de o que é trabalhar na programação de produção do Grupo Boticário. Primeiro, todos os produtos eles têm 2 fases. Eles têm a fabricação, que é quando você fabrica o granel, e o envase, que é quando você coloca o perfume, o creme, a maquiagem no recipiente, na embalagem. No Boticário, nós só programamos o envase, que ele é visto, pelo menos, como o gargalo da empresa. Nós temos dois sites que usam o Preactor, que é São José dos Pinhais, que é vizinho lá de Curitiba, e outro que é em Camaçari. Detalhe, apesar de
fabricação, de toda a produção ser em a fabricação e envase, existem algumas exceções que passam por um ionizador, por um filtro. 1/3 do nosso volume de faturamento são produtos novos, independente da época do ano. Porque daí passa o Dia dos Namorados, vem Dia dos Pais, depois das Mães, do Natal. Então, nós nunca podemos contar com o histórico do produto, porque 1/3 do faturamento é produto novo. E, por fim, o multisourcing. O que é o multisourcing? Eu não imagino que algumas empresas aqui vocês tenham 2 códigos para a mesma matéria-prima por algum motivo. Geralmente porque um código é nacional e outro é importado. Alguém aqui tem essa situação dentro da empresa? Alguém aqui convive com de 1 a 5 códigos desse tipo? E é difícil, né? A gente tem 744 códigos multisourcing ativos forever e aumentando. A razão é porque é nacional, porque é importado, porque é um fornecedor, porque é outro, ou até porque a própria indústria diz que precisa ser um código diferente em alguns casos. Toda a ordem de multisourcing, quando você vê que vai usar uma matéria-prima, mas está no código que não está disponível no estoque, o setor de PCP tem que alterar. 48% do tempo do PCP é dedicado nesse tipo de alteração. Então, a gente começou aí a pavimentar o caminho para a gente conseguir esse ganho de produtividade. Primeira coisa, a gente mudou totalmente como é visto a bom das ordens, para que ele conseguisse ver as opções de multisourcing e de phase-in, phase-out. Depois nós incluímos aquelas exceções que fogem da simplicidade da fabricação e do envase e colocamos, porque vai passar no filtro, vai passar no ionizador, que era um obstáculo que nós tínhamos na aceitação da nossa programação de produção. E a visão do nosso armazém de terceiros, todo o estoque que a gente deixava em armazéns externos, começou a ser integrada com lead times para que a própria programação de produção pudesse atuar de maneira antecipada na solicitação do estoque para que viesse e ficasse disponível anteriormente. E características de material, isso daí foi muita coisa, porque no Boticário nós temos uma cultura de muitos projetos em paralelo e a necessidade de não apenas um não se esbarrar no outro, mas também se integrar com o outro é muito grande. Então, nós colocamos a segmentação, que vê o volume e a variabilidade da demanda do produto. Os produtos que são considerados never stock out, ou seja, você não vai achar um Boticário que não tenha Malbec, porque ele tem esse selo na nossa programação de produção. A questão de multisourcing, oversales, ou seja, você planejou a sua venda e começou a vender acima, o Preactor já está de olho nisso daí e coloca isso daí na frente, porque vê que vai ter que reagir antes. E nosso setor de inteligência industrial. O que isso virou? Esses dados eles têm conexão principalmente com o nosso sistema IBP. O IBP, para quem não conhece, no SAP eles têm o MRP. A solução superior ao MRP é o APO. E a solução superior ao APO é o tal do IBP. O que ele faz? Ele faz um planejamento restrito, segmentado e otimizado. Então, diferente do MRP, ele já vê a capacidade da sua linha, vê quais clientes ou segmentos que são prioritários e dá um plano otimizado nesse sentido. Porém, dá na visão semana, que o PCP faz a programação daí no dia da semana, qual turno. Então, ele tem essa integração, tem o GCP. O GCP, o que é? Ele é um banco de dados da Google que está integrado com diversos sistemas. Isso daí foi a solução Boticário para acabar com as planilhas. Nós fazemos toda a nossa análise de dados nesse banco de dados que é o GCP. Isso mesmo, é o Google Cloud Project. E o ECC e o S4. Ou seja, o SAP ele tem edições onde ele vai se atualizando. O SAP ECC, eu acho que é a visão mais comum, mas que está saindo de linha, ele vai ser substituído pelo S4. A SAP vai parar de prestar suporte ao ECC. E nós estamos fazendo a migração para o S4 nesse momento, e todo o projeto a gente teve que prestar atenção nessa sinergia, para que tudo que a gente fez embarcasse corretamente no S4. Agora, concluindo a questão do ganho de produtividade com a troca de componentes, nós filmamos a reação da equipe, que não está dando play. Mas, bom, vocês têm aí a foto que a gente filmou a reação deles quando a gente automatizou aquela questão de multisourcing e liberou 48% da agenda deles. Uma equipe de programação de São José dos Pinhais, outra de Camaçari. Eu estou falando muito do multisource, mas a questão do phase-out, ou seja, as matérias-primas que estão entrando em phase-in e phase-out também foram automatizadas nisso daí, e esse foi o maior ganho de produtividade que a gente conseguiu.
Só um som. Opa, agora eu voltei. Então, né, também falando um pouco sobre produtividade, né? A gente teve várias modificações na exportação do OpCenter para dentro do SAP, né, do nosso MRP. Então, lembrando, né, a gente todo dia de manhã a gente chega, a gente faz a importação, ou seja, o nosso OpCenter ele vai lá no banco de dados, ele puxa todas as informações do SAP para dentro do OpCenter. A gente faz o sequenciamento de produção dentro do OpCenter e todas as modificações que a gente faz dentro do OpCenter são devolvidas para dentro do SAP, né? E quais são essas modificações? A gente altera a ordem de produção de data. Então, muitas vezes eu recebo do IBP, do nosso plano mestre, uma data, mas na hora do meu sequenciamento, eu percebo que eu fazendo um dia depois ou um dia antes, ficaria melhor no meu sequenciamento, no meu mix atual. Então, ele faz essa alteração de data. Muitas vezes eu tenho multi-roteiros, né? Eu tenho uma linha de produção que roda numa máquina C5, depois ela vai para C6. Então, eu também tenho essa alteração de roteiro. Então, depois que eu sequenciar pela regra PS e ele perceber que é melhor fazer naquele outro roteiro, a gente faz essa alteração também, né? E, por último, a versão de produção, né? Então, ele troca toda a parte de lista técnica, né? E a parte de quantidade também da ordem de produção. Então, praticamente, eu trago todos os dados do SAP de manhã cedo para o OpCenter, eu faço o ressequenciamento, no final do dia eu devolvo esses dados para dentro do SAP e tudo é alterado automaticamente dentro do SAP durante a madrugada, para que no outro dia o SAP esteja refletindo o que está dentro do OpCenter. E assim se torna um ciclo, todas as importações e exportações. Tá? A gente tinha uma deficiência também de produtividade na parte de cadastro de paradas. Recebíamos toda a parada de produção, né, via IBP em um Excel, em um Sheets, né, que a gente trabalha muito com as tecnologias do Google, e isso dificultava o cadastro dentro da modelagem. Então, a gente tinha que ir lá, estado de calendário, não sei se todos vocês possuem Preact, então, estado de calendário, abrir recurso por recurso, cadastrar parada por parada. Às vezes tem um flagzinho lá que você pode selecionar mais de um recurso, né, quando você está cadastrando a parada. Então, a gente tinha essa modalidade porque eram muitas paradas durante o mês. Então, a gente criou uma pasta, né, dentro da rede, onde eu pego simplesmente o arquivo que vem do IBP, colo a pasta, e quando o pessoal importa no outro dia de manhã, todas as 6 modelagens, né, a gente possui 6 modelagens, tá? Todas as 6, ela é carregada com todas as paradas do mês, de forma automática, e aí o pessoal consegue dar sequência na parte de programação de produção. Tá? E agora vamos falar um pouco sobre os ganhos. Né? A gente teve um ganho nessa de 21 milhões de peças. E como deu esse ganho? Né? A gente criou regras avançadas de sequenciamento, né? A gente chama assim, mas a gente teve, primeiro, a implementação da nova, né? NSBR, né? Não é tão nova, mas para a gente foi nova, da New Smart Balance Rule, né? Que trouxe uma abertura de sequenciamento preferido. Né? E quais foram as 2 regras que a gente criou dentro da sequência preferida? A primeira é a regra de balanceamento de MO. Ah, mas Luiz, já existe um MO por turno, por dia? Já existe. Só que a gente queria algo um pouco além. A gente não queria sair de uma ordem de produção de 10 pessoas para ir para uma ordem de produção posterior de 2, de 3, de 4 pessoas. A gente queria manter uma linearidade dentro da máquina. Eu queria sair de uma ordem de 10 para uma ordem de 8, para depois uma ordem de 7. Né? Deixar sempre o mais linear possível, não variar tanto a minha mão de obra de uma ordem que está agora para uma ordem posterior. E nisso a gente criou uma matriz dentro do OpCenter que fez esse balanceamento para a gente e a gente consegue ter uma aderência um pouco melhor, né, uma linearidade melhor na mão de obra. A mesma coisa é a regra de oversales, como o Renato falou, a gente tem o oversales e undersales na indústria. Como a gente é um varejo, a gente é muito nervoso, né? Então, muitas vezes, uma campanha está vendendo a mais, está vendendo a menos, e o OpCenter ele é linkado ao nosso GCP, nosso BigQuery, né, que é de dados, e lá tem esses dados, e ele absorve isso para dentro dele e fala, pô, aquela ordem de produção, aquele SKU, deu oversales, então eu vou priorizar ele baseado nesse dado em decorrer as outras ordens de produção. Né? E dentro do GB, né, a gente chama GB, nosso carinhoso GB, a gente tem um setor de inteligência industrial. Nessa segunda parte aqui, tem um recurso preferido. E eles fizeram um estudo, um produto de dados dentro da inteligência industrial, onde eles me dizem qual SKU é melhor em qual recurso. Né? Temos diversos SKUs e vários SKUs que podem rodar em vários recursos. Né? Então, eles falam, o Malbec roda melhor em tal máquina, o Egeo roda melhor em tal máquina. Né? Então, eles têm esses dados e a gente fez esse link entre o OpCenter e o produto de dados da nossa inteligência industrial e trouxe isso também para dentro da ferramenta. Então, hoje, o OpCenter, além de olhar para balanceamento de MO,
para a data de entrega, para oversales, ele olha também o meu recurso preferido. Então, isso me garante uma produtividade maior para a indústria, também visando o atendimento, que é a parte de oversales, de data de entrega da ordem, etc. Né? E a gente fez uma análise em janeiro, a gente estava com 91% de aderência ao SEG industrial. Então, para a indústria, isso é demais, é produtividade, é custo na veia, né? É tudo isso. Né? E, por último, a gente criou também uma nova matriz de setup. A gente já tinha matriz de setup de família, né? E a gente criou agora um cadastro de família especializado. Né? Então, a gente sabe que nem sempre a família do SKU define o SKU como um todo. Né? A gente tem atributos ali, né? Tem selagem, muitas vezes na máquina, corte, muitas vezes na máquina. Então, o que a gente fez? A gente trouxe 2 atributos chaves, dimensional e volumetria, para cada família que eu tenho cadastrado dentro do SAP. E nisso a gente começou a fazer uma matriz. Então, se eu saio de uma família do Malbec para uma família Pro Egeo, sendo que os cortes na máquina são o mesmo, eu tenho um menor tempo, porque eu não vou mexer no corte da máquina, só vou mexer na volumetria. Do que eu sair de um Malbec para um Florata, sendo que o corte é outro tipo. Eu vou ter um pouco maior esse setup. Né? Então, com isso, a gente ganhou uma afinidade de família entre uma e outra, onde o OpCenter, além de ver todas as outras regras que a gente acabou de falar, ele olha também essa afinidade de família para poder fazer o sequenciamento de produção. Tá? Lições aprendidas. Né? Então, a gente conseguiu fazer um grande projeto, né? E conseguiu entregar no prazo o projeto com todas as características dele, as particularidades dele, por causa dessas nossas lições. Né? A gente teve esses pontos na cabeça desde o início. Né? Primeiro, a participação de tech, né? Com a nossa grande Meire aqui. Então, ela conhece muito das ferramentas, dos processos de S&OP e S&OI, nos ajudou bastante durante esse projeto o tempo todo. Né? Segundo o especialista, contratamos uma ABAP, SAP, para poder fazer toda essa jogada de devolução do OpCenter para dentro do SAP, para que a gente consiga deixar essa comunicação mais fluida e mais rápida. Né? Terceiro, o Key-User, né? Temos o Key-User, o Renato, né? Ele ficou dedicado 100% ao projeto, então não tinha nenhum outro projeto, ele conseguiu trabalhar com a gente, conseguiu resolver nossas dores. Né? Outra coisa é teste. Né? A gente fez muitos testes, gente, muitos testes. Chegou a ficar cansativo. A gente fazia teste, dava erro, voltava, refazia de novo, dava erro, voltava, fazia, aprovou, mas faz mais um. Até conseguir um produto legal para que a gente não fizesse nenhum tipo de... não gambiarra, vamos assim dizer, mas não subisse nenhum erro para dentro do nosso SAP, nosso MRP, no final do projeto. Né? O time de melhoria contínua, aí eu falo um pouco sobre mim, que eu sou da parte de melhoria dentro do setor. Então, eu estava lá também o tempo todo, junto com o Renato, full no projeto para a gente poder realizar. E a sustentação, né? Então, agradeço o time da ANEEL aí, principalmente o Vini e a Cami, que estava com a gente. Tivemos participação também do Vitor, não foi? Do Vitor, do Lucas, nos ajudaram também. Então, bastante atenciosos. A todo momento que a gente chamava, estava lá. Então, agradeço também para a entrega desse projeto. Tá? E os próximos passos, né? Então, como já foi dado alguns spoilers, a gente vai fazer primeiro a integração com o S4. Né? Então, a gente está na parte de Explorer, não de Discovery, que nem a Miri me corrigiu, estamos na parte de Explorer. Então, já estamos desenvolvendo algumas conexões, o Lucas está ajudando a gente também. Então, a gente está migrando todas as conexões que a gente tem com o ECC para o S4. Né? E, no final, agora, em 2024, no último semestre, queremos fazer o OpCenter for 3, que é a fabricação. A gente quer voltar, dar um passo atrás, a gente tem o gargalo no invase, mas a gente quer sequenciar a fabricação. A gente tem um ponto também com subcontratação que a gente quer dar uma olhada. Né? Então, agora é a hora de ir para a fabricação e atacar essa parte com força. Né? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso case, esse foi o nosso projeto. Espero que todos tenham gostado, né, da nossa apresentação. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada. Agora vamos aos questionamentos, né, pessoal? Vamos às dúvidas, aproveitar esse momento que o pessoal está aqui, disposto a responder as perguntas. Só aqui na frente já tem, ok. Bom dia, boa tarde. Bom, Anderson, meu nome, tá? A respeito do recurso preferido, tá? A retroalimentação ela é automática no sistema, né? Quando eu tenho uma atualização, posso descobrir alguma coisa durante o processo. Essa retroalimentação ela é automática ou precisa ser manual? Ela hoje está na parte de desenvolvimento da automação dessa informação. Tá? A gente está construindo uma API, né, Miri? Que a gente vai fazer essa retroalimentação de forma automática. Tá? Então, hoje eu sequencio,
né? O pessoal ele já tem essa informação automática do meu sequenciamento, tá? Ele já tem essa informação de todas as minhas ordens. Eles geram o produto de dados dele, a otimização, e eles devolvem essa informação para dentro do OpCenter. E aí, nessa devolutiva da informação do produto de dados dele para dentro do OpCenter, a gente está criando esse caminho de forma automática. Na realidade, da parte da ANEEL já está tudo pronto. Já está a tabela lá no SQL, já está tudo bonitinho. Só falta a parte interna nossa, e aí é de tech, né, que a Miri está ajudando, criar esse caminho do nosso GCP, que é o BigQuery, para dentro do OpCenter. Tá? Mas tudo indica para ser tudo automático, tá? Ser uma retroalimentação offline mesmo. Respondido? E aí, pessoal? Perguntas? Quero ver as mãos erguidas. Pessoal, acho que ninguém vai querer perfume, já que ninguém está perguntando. Ah, eles têm uma caixa Hoje não gigante. tem. Tá só... Em falar nisso, o pessoal da Malvin também tem que trazer roupa, tá? E do chocolate também. É do chocolate também. Onde tem pergunta? Lá ao fundo, por favor, Laís. Ok. Fica à vontade, senhora. Boa tarde. Vou lhe pedir para levantar, porque tem o pessoal em casa também que está assistindo online através do LinkedIn. Pronto, obrigada. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Eu tenho uma dúvida com relação à ação. Quando vocês identificam, por exemplo, né, o sequenciamento ideal, e vários produtos direcionam para as mesmas máquinas, como que vocês atuam, né, frente a isso? Isso daí já é uma lógica natural do Preactor, onde ele sequencia qual que é o principal produto com base em N critérios. No nosso, o que a gente vê? Primeiro, se o produto ele é um never stockout. Segundo, se ele está com o status de oversale. Em terceiro, vê a segmentação dele, ou seja, se ele é um produto de alto volume ou não. E, lógico, também a data de entrega da ordem. Com base nesse critério, ele vê quais são as ordens prioritárias e ele sequencia por isso daí. Então, ele vai pegar a ordem mais importante e, por exemplo, ela pode ser feita em 3 recursos, ela vai automaticamente colocar no recurso onde ela vai terminar mais cedo. Mas isso é natural do Preactor mesmo, o OpCenter. Minha pergunta vai direto para o Renato aí. Renato, se não me engano, tu já veio de outra empresa que tinha APS, né? Tu fabricava explosivo e agora perfume. O que tu vê de similaridade entre um setor e outro, que são pilares para funcionar bem um APS? Uau, hein? Deixa eu ver. Eu acho que o que teve de similaridade entre um e outro foi o foco no desenvolvimento, de dar um passo, ser antecipado na mudança e não esperar ela bater na sua porta. Então, no primeiro, eu entrei, o Preactor ele tinha acabado de ser implantado, na época eu fabricava explosivos. Não fabrico mais, tá, gente? Mas se estoura um caixa eletrônico, você pode ter certeza que foi a minha antiga empresa que fabricou. Nós éramos líderes em extravio. Mas, tinha um setor só para responder esse tipo de processo. Mas também o supply ele era tido como um setor assim de vanguarda em questão de desenvolvimento. Sempre foi o setor com ferramentas mais modernas, até puxava outros setores para isso daí. Então tinha essa postura e no grupo Boticário tem isso mais forte ainda. A estrutura do nosso supply são 4 setores grandes, que são SNOP, SNOE, Customer Service e uma gerência só de melhoria contínua, que é a que eu faço parte. Então, a gente é dedicado a isso daí. Nós não temos rotina, a gente só faz projeto, melhoria e sustentação de ferramenta. Então, eu diria que é isso daí. O foco na inovação, junto com o dia a dia, mas também priorizar a inovação é diferencial disso daí. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui no remoto. Okay. Qual o principal e o maior desafio que vocês tiveram na integração com o SAP? E quais os desafios encontrados nos primeiros momentos após o Go Live? Como eu comentei, eu trabalhei em outras empresas também que faziam integração com o SAP e a volumetria é muito grande, né? Hoje nós temos 6.000 ordens de processo por mês. Imagina subir isso, descer. E assim nós tivemos que trabalhar com algumas automações que nem batch input. A gente não conseguiu achar algumas funções para alterar a ordem de processo, né?
Então, assim, o que foi importante nesse projeto, que foi integrações, foi a contratação de uma pessoa com expertise em PIPO, porque se eu contratasse um outro ABAP que não conhecesse isso, a gente não ia conseguir fazer as integrações. E agora é o nosso desafio, né? Porque como a gente está indo para a S4 em julho, a gente tem o técnico, o importante é uma pessoa de BTP, né? E a gente está tentando tirar toda essa questão de batch input e jogar realmente por transações standard para fazer essa integração. Assim, se nós estamos com uma consultoria boa, um profissional bom e pessoas trabalhando full time no projeto, acontece. Né? Por mais que é demorado, nós estressamos muito em teste. Teve finais de semana aí que nós estávamos loucos, porque não subia para o SAP estava uma coisa e no Op Center estava outra. Então, essa sinergia de trabalhar todo mundo junto e bons profissionais faz a diferença. Botaram também um especialista, né? Então, foi isso o também PIPO, né? Então, assim, nós estávamos com a ANEL, com o time da ANEL, e com o time também do PIPO. E é legal que essa sinergia do SAP com o pessoal da ANEL foi muito importante. Assim como a gente está com o S4 também. A gente está com o Lucas aqui, né? E se a gente não trabalha numa sinergia, porque tem a questão de construir APIs por parte da ANEL, APIs por parte do SAP, os dois têm que se conversar. Se não tem sinergia, esquece. E a sinergia foi muito boa. Então, é profissional bom, que nós contratamos um ABAP de PIPO, agora nós estamos com um ABAP de BTP, né? E também uma pessoa também da ANEL que contribui bastante. Pessoal, só para avisar, ABAP de PIPO, BTP, significa que é um consultor que não é do Preactor, é do nosso ERP, especializado em mandar informações, tá? Temos ainda um tempinho para mais perguntas. Alguém se habilita? Aqui ao fundo, por favor. A senhora pode se levantar, por gentileza. Boa tarde. Como vocês comentaram, vocês alimentam o SAP com as informações que vieram do Preactor, né? Como que é a questão da aderência à programação da produção, uma vez que vocês fazem essa alimentação de acordo com o novo planejamento? Você fala aderência da parte de produção mesmo, né, da indústria. Isso, da programação. Então, a gente faz reprogramações diariamente, né? Então, a gente solta o famoso D0, D+1. Né? A gente tem um sequenciamento firme de uma semana, né? Porém, a gente sabe que no nosso mercado, né, a gente tem muita demanda alta, demanda baixa. Às vezes, a não entrega de mercadoria ou de não entrega de produtos faz com que a gente altere o sequenciamento semanal, né, que não é o caso. Mas a nossa aderência hoje do D0, D+1, ele está quase 100%. Tá? A gente só faz alterações no D0, que é na nossa programação diária, caso a gente tenha algum imprevisto no dia. Caminhão quebrou, não chegou. Aí tem casos específicos que a gente PCP conhece bem, né? Que parece que é a lei de Murphy, quando tudo tem que dar errado, né? E a gente tem que trocar tudo. Mas, tirando isso, quando tudo vai bem, né? A nossa aderência de programação é alta dia a dia, tá? Não falo semanalmente, mas no dia a dia ela é alta. A gente ainda não conseguiu evoluir ao ponto de fazer um sequenciamento de uma semana e deixar ele estático e fazer só aquele sequenciamento. Né? A gente reprograma todos os dias. A gente faz uma programação mais fina ainda. Né? A gente tem a programação semanal e depois a gente tem a programação diária, D+0 e D+1 todos os dias. Tá? Mais alguém, pessoal? Meire, Luiz e Renato. Uma salva de palmas, por favor, pessoal.